Então, gente, fui trocar apenas, fazer um simples rodízio aí de pneu aí, e descobri algo que até no momento não sabia, né? Que era o tal do picotamento de pneu. Algo meio que comum, né? Então, pesquisei mais sobre picotamento de pneu. Uns chamam de picotamento de pneu, outros chamam de pneu lascando, outros de desintegração do pneu. Mas descobri que isso em SUV aí, Renegade, Compass, Toro e outros modelos de outras marcas aí, é algo meio comum, né? Pode ser algo relacionado à suspensão, algo relacionado ao pneu, né? Mas eu vou mostrar nesse vídeo aí o que aconteceu, né? O certo era eu agora levantar o carro aí, né? E já ver se não tinha algum problema de pivô ali de direção, alguma folga, né? Mas hoje não dá. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi gravado uma semana atrás. Hoje não tá fazendo nada, hoje tá muito frio, tá querendo meio que chover. Não dá nem para levantar o carro para ver, nada. Hoje é só editar vídeo. Segue o vídeo então. O trabalho que vamos fazer hoje no Renegade. Vamos tirar essa roda dianteira, que o pneu já andou um pouquinho, e vamos botar pro traseiro. O traseiro tá zeradão, né? Vamos fazer essa troca aí, o rodízio de pneu, né? Os rodados tudo, né? Vou fazer o rodízio. Então, gente, ó, vou trocar os pneus. Dá pra ver, ó, o dianteiro, ó, tem uns frisinhos fininhos, ó. Tá começando a sair já, ó. Mas, ó, a diferença pro traseiro, ó. O traseiro aparenta, mostra bem ainda os frisinhos, esses pequenininhos aqui. Vamos ver, eu vou medir aqui com o paquímetro. 4.9 no sulco grande. No dianteiro, que eu vou botar para trás. E 5.4 no traseiro, que vai vir para frente. Vou medir de novo para ter certeza. Aqui na beirada aqui já deu 5.8. Vamos ver nessa beirada. Três ponto nove lá de dentro. 5.4. Aparenta que ele tá gastando um pouquinho mais do lado de fora, o dianteiro. Esse 6. Seis ponto dois. Esse tá parelho, mas o dianteiro, o lado de fora, tá um pouquinho diferente. 4.3. 4.9 pro lado de dentro. Interessante isso. Dá pra ver aqui no frisinho, dá pra ver, ó, que tem uma diferencinha pro lado de fora. É mínima diferença, mas tem, ó. Ó, o lado de dentro não tá gastando tanto. Aparenta estar ao contrário do que é, ó. Que tá parecendo meio que se rasgar, ó. Isso aqui é de tirar sair do estacionamento e girar a direção e o carro não andar. Ó, tá meio que arrebentando o pneu, ó, um pouquinho, ó. Tá estragando o pneu. É isso. Agora eu vou trocar ali já, ó. Ó, o pneu arrebenta. É de girar a direção e não, o carro não andar, girar parado. Isso aqui. Tá bom. Então, gente, ó, esse é o outro lado, o lado do caroneiro.
Vamos dar uma olhada. 4.4. E o traseiro 6.1. Mas dá pra ver que tá bem diferente, ó. O lado do caroneiro. Pode ver que o furizinho aqui, ó, aparenta já tá um pouquinho mais gastinho, ó. Só que o lado do caroneiro, lá de dentro, ó, não tá se arrebentando como o lado do motorista por dentro, ó. E nem por fora, ó. Tá vendo? Não, aparenta tá mais parelho, ó. O meio aqui. Só que parece que no olhômetro assim ele tá mais gasto. Mas não se repete na medida. É 3.8 aqui. Ele aparenta estar mais gasto do que o pneu do lado do motorista. 4. 5.5. É que isso não é perfeito, né? 6. Mas vamos lá. Ó, pode ver que esse aqui, o frisinho tá inteirinho, ó. Esse aqui, ó. E já do outro lado já não, ó. Vamos botar esse pra trás e esse pra frente. E deu, né? Fiz algumas pesquisas aí e algumas recomendações aí para dar uma verificada na cambagem, na suspensão, checar o amortecedor, a pressão dos pneus, o balanceamento, verificar se não tem uma roda empenada, avaliar os pivôs, as buchas, né? Parte de suspensão. Mas eu tenho outras teorias também, não só suspensão. E já tem uma pessoa que comentou aí no canal, um tempo atrás, eu não achei o comentário dele, mas ele falou que ele morava no interior, pegava estrada de terra com cascalho e coisas assim, né? Que o pneu original, ele comprou a Renegade 0, e o pneu original não durou 40 mil quilômetros, parece que se desintegrou, né? Eu tava procurando esse comentário aí, mas eu vou mostrar aqui a minha teoria também. Uma das coisas que o fabricante relata como estragar muito o pneu e ser uma das causas de picotamento é esse tipo de rua assim, ó, que aqui a gente chama de paralelepípedo, né? Mas o comum acho que é calçamento, né? Então esse tipo de rua aqui na cidade tem muito, tá? Esse tipo aqui, e esses pontiagudos ainda assim, esses bem ruim, tá? Tem bastante. Essa é uma das causas, então, também do pneu tá lascando, então tá sendo picoteado, né? Que é o nome que mais utilizo, né? Ou se degradando. E outra coisa que os fabricantes também relatam aí é que alguma coisa pode ser também relacionada a esse tipo de asfalto mais áspero, né? Que se tem em muitos lugares aí, não é um asfalto liso, né? Então isso também ajuda então bastante no problema do desgaste do pneu. Um asfalto áspero, cheio de buraco. Então, e isso tem muito aqui na cidade, né? Esse tipo de asfalto assim. E uma das coisas que deve evitar de fazer é quando tu tá estacionado no meio de 2 carros ali. É difícil, né, mas evitar de girar a direção com o carro parado. O carro girando um pouquinho a roda seria o ideal, né. Mas eu sei que é difícil fazer, eu também não consigo, às vezes eu fico tentando às vezes dá e às vezes não, né, então isso é algo bem relativo, né. Às vezes é necessário mesmo o desgaste de pneu, né. Uma das coisas que o pessoal aí diz aí, o fabricante de pneu aí, que até é problema de usuário, né? Que ele não tá calibrando os pneus corretamente e tal. Isso tá aqui na porta, né? Então, tá aí, ó. No posto tá como libras, né? Mas aqui tá como PSI, ó. 38 PSI. Já utilizei 38 PSI, mas o carro ficou bem duro. Agora estou utilizando 36, né? Isso é uma sensação minha, né? E sensação, cada um tem a sua, né? Não dá pra
compartilhar esse tipo de coisa, né? O carro com 38 ficou meio duro. Talvez seja por causa de pneu, alguma coisa assim, né? Suspensão. Então tu tem que calibrar e dirigir um pouco aí. Eu também fui num modo mais, como é que eu vou dizer, para deixar o carro mais macio assim, né? Botei aí o 32, mas não deu certo, tá? 32 deixou o carro meio amarrado, então esse já não deu certo. E daí dei uma volta e voltei pro posto e recoloquei daí os 36 novamente. Mas já utilizei durante bastante tempo o 38, mas agora não uso mais, uso o 36 agora, dianteira e traseira. Então a recomendada é vir a cada 15 dias, pelo menos, dar uma calibrada aí nos pneus, né? Pode ver, esse aqui já tá em PSI, ó, não é dos antigos, né? Tá em 32, vamos lá botar 36, né? Agora vamos ver como é que tá os dianteiros ali. Se tá ainda em 36, após uns 15 dias já faz que eu calibrei a última vez. Uma das rodas estava em 35, né? Já arredondei para 36, levei a outra. Tava assim. Então tá aí, né? Dá um pouquinho abaixo aí em 15 dias, 35, às vezes dá 34, raramente dá 33. E lembrando que quando for calibrar o pneu, tem que ser a frio, tá? A primeira coisa que tu vai fazer é ligar o carro pela manhã ou quando tu sair, e ir lá calibrar. Não rodar mais que 3 quilômetros até calibrar, para dar uma calibragem certinha, né? Isso é importante também, não ter rodado 30, 40 quilômetros e daí ir lá calibrar. Pode dar errado a calibragem. Uma das coisas também que tu pode testar aí no carro, ou tu vai perceber, né, que tem alguma coisa de errado com o pivô, com suspensão, né, pivô ponteira, né, de direção aí, que é os pivôzinhos, é que quando tu tá andando aí numa constante, a direção vai mexendo um pouquinho, parece que tá com folga assim, né? Então isso pode ser já algum problema de suspensão, que é as ponteiras aí de pivô, embuchamento, coisa assim, né? Então, o carro não tiver bem alinhado, tu estiver andando com o carro, né, estiver balançando um pouco a direção, tendo alguma trepidação na direção, tem problema com a parte de suspensão, né? A parte de pivô, coisa assim, né? Daí tu tem que primeiro resolver isso aí para daí ir lá fazer um alinhamento, né, dos pneus, né, novamente, né? Não adianta tu ir lá fazer um alinhamento e o cara condenar os embuchamentos, pivô, e tem lugar que daí os preços são bem salgados, né? Não, eles vão dizer assim, tipo os auto center, né? Vão dizer, mano, a gente tem os pivô aqui e tudo, mas daí tu vai olhar na internet aí, um pivô que custa, sei lá, R$ 150, lá é 400, né? Então, isso aí tem que ter um certo cuidado também, né? E pode ser mais um monte de coisa, pode ser dureza do pneu, pode ser qualidade do pneu, pode ser a temperatura do pneu, que um pneu foi importado, ele não era para o Brasil, era um pneu para os Estados Unidos, para outro lugar. Pode ser um monte de coisa, por isso que eu vou abrir uma playlist só de pneu, né? Pode ser o DOT do pneu, o pneu pode estar muito velho, né? Várias coisas pode ser. Vou abrir aí uma playlist, né, do pneu, e quando eu tiver mais coisa para acrescentar, vai estar na playlist. Se quiser deixar teu comentário aí, do que também pode ser, agradeço também. E por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo.
Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.